Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês, minha gente? Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Animados? Vamos continuar em Atos e João, né? Vamos continuar com o tema igreja, minha gente. Deus me ajude, Espírito Santo me ajude. Dia 30, sextou, minha gente, para que é do mundo. Adoro essa frase, né? Mas para você que é da igreja, tá, meu povo? Você que é fiel, sextou é porque tá chegando o final de semana, tá chegando domingo, tá? Sextou também não pode comer carne, tá? Não esqueçam disso, tá? Em respeito ao nosso Senhor. Mas tem gente que come, né? E sexta semana da Páscoa, tá? Ainda estamos na sexta semana da Páscoa. Minha gente, espero que as leituras estejam sendo boas para o seu conhecimento, para a sua vida, em comunidade, em família e de modo geral, tá bom, gente? O que eu procuro aqui é sempre falar aquilo que tá na palavra, que tá no evangelho, tá? E muitas vezes não é possível, tá? Dentro de uma homilia. Estudo bíblico é diferente de uma homilia, tá, gente? Eu já expliquei como é, por que é diferente, até porque a homilia duraria 2 horas, né? A homilia não pode, a homilia o padre vai ter que falar do tema, sim, com certeza, mas diminuíram muito, né, do estudo bíblico por conta que não tem como fazer estudo bíblico em uma missa, gente. Missa é diferente, tá bom? O estudo bíblico tem que existir para o seu conhecimento. E a Bíblia sempre, a premissa, como já falamos, da Bíblia é que a pessoa seja já cristã, né? Que creia, né? Porém, ela está disponível para o seu conhecimento, tá bom, gente? Vamos para a leitura do dia? Tem algum santo hoje? Deve ter, sempre tem, né? Mas só se eu olhar no meu telefone, porque aqui na liturgia não tem. Mas todos os dias tem um, tá, gente? Então vamos lá. Antífona. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia! São frequentes os contratempos na vida de quem anuncia o Evangelho de Cristo. Entretanto, não lhe falta a presença eficaz do Senhor, que o incentiva a perseverar. Continua a falar e não te cales, viu, meu irmão? Até que nasça o mundo novo. Com certeza. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, pega sua Bíblia agora, tá? Vamos concentrar agora a nossa mente, todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, pedidos de perdão, pedidos de proteção, pedidos de saúde, de paz. Todo pedido que você tiver agora, coloque, deposite no seu coração e na sua mente, voltado ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina nas alturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço ao Senhor bom Jesus Cristo, que envie esse Espírito Santo para acompanhar a nossa leitura, para que esteja presente nos seus corações e no meu coração, para que a palavra verdadeira possa ser dita sempre. Eu aqui sou uma serva, minha gente, que Deus me use e que eu possa levar sim aquela palavra verdadeira, e aquele que tiver ouvidos ouça, e aquele que tiver olhos veja, que os seus ouvidos sejam abertos e seus olhos também. Eles possam ver a verdade e não a mentira que é o mundo. Meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cuida de nós, nos protege, envia teu Espírito amigo. Santa Virgem Mãe, Jesus nos deixa para que através da Senhora, a Senhora possa chegar até o seu Filho com os nossos pedidos. Arcanjo Miguel, anjo protetor, peço toda a energia, todo o pensamento, toda a emoção, toda a fé, né, em você, para você que lê, que escuta, você que escuta, que vê o vídeo, que coloca no carro e que para você tá sendo bom, que você possa continuar, porque é uma continuação. E sempre a palavra, como eu falei para vocês, sempre vão ser três, é um método, é uma forma mais eficaz, lendo a palavra, depois lendo a explicação e depois na tradição católica, tá, gente? Se tiver alguma coisa que mude, porque a Bíblia é realmente a tradição deixada pelos apóstolos, tá, gente? A minha religião católica, tá? Então, vamos para a leitura.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa, Senhor, esta leitura. Amém? Atos dos Apóstolos, 18, pega lá. Vamos continuar, gente. Do 9 ao 18. Que Deus me dê coragem, que Ele me dê força sempre para falar, né? Na visão de paroquiana, né? Na visão de paroquiana, na visão daquela pessoa que frequenta, aquela pessoa que vê, né? Que está presente, assim como muitos, né? Que escutam ou que veem esses vídeos. E leitura dos Atos dos Apóstolos. Pegou a sua Bíblia? Vamos acompanhar então do 9 ao 18. Capítulo 18, tá, gente? Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levantaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação agora. Bora lá então, minha gente, que hoje não tem muito conversê não, tá? Não tem conversê hoje não. Hoje a tia tá cansada. Hoje a tia tá cansada. Hoje, tá? Mas se tiver conversê, nós vamos conversê sim. Se tiver muita explicação aqui para dar, a gente tem que conversê sim, tá? Do 9 ao 18. Vamos então começar, minha gente. Lá do 9 ao 11, tá? Paulo sofreu transtornos nas cidades anteriores, inclusive Filipos, Tessalônica e Bereia. Contudo, o Senhor lhe assegurou que ele teria um ministério produtivo em Corinto, o que explica a razão de sua permanência por 1 ano e 6 meses. Minha gente, que maravilha, né? Ter nosso Senhor assim, podendo lhe ajudar, né? Lhe indicar tão claramente assim por sonho, né, minha gente? Vai para lá, vai para cá. Imagina, gente, pode, isso é possível, né? Não comigo ainda, mas, quer dizer, tenho sonhos, mas não assim, minha gente, tá? Eu tenho que praticamente buscar muito para conseguir interpretar os meus sonhos, minha gente, tá? Mas com o Paulo era diferente, porque ele era um comissionado do Senhor. Depois, lá no 12, o tempo em que Gálio foi procônsul da Acaia, da qual Corinto era a capital, é uma data relativamente segura na cronologia do Novo Testamento. Uma inscrição encontrada em Delfos afirma que Gálio foi instalado como procônsul no início de 51 depois de Cristo. Paulo compareceu perante ele no final deste ano. Né? Lá no 13, para outra ocasião em que Paulo foi acusado de persuadir o povo a adorar a Deus de forma contrária à lei, ver 16:20. Vamos ver o 16:20, tá?
Paulo e Silas foram acusados de causar desordem civil e propagar costumes que não eram aceitáveis entre os romanos. A prática de uma religião diferente não era ilegal no Império Romano. Mas qualquer atividade, religiosa ou não, que pudesse causar agitação civil era vista negativamente. Por isso a perseguição, né, minha gente? Vamos continuar. Tá? Paramos lá no versículo, né? Depois, vamos até o 18, né? Então, vamos lá, do 14 ao 17. Galho pareceu perceptivo. Não quero ser juiz de tais questões. Perceptivo é bem convicto, né? Mas também negligente. Não demonstrou preocupação com o espancamento de Sóstenes. Não estava nem aí, né, minha gente? Que o outro se lascasse ali. Não devia ser fácil manter a ordem numa cidade provinciana, multiétnica, fortemente envolvida com o comércio e o movimento de pessoas. Brasil hoje em dia, né, minha gente? Quem sabe até as igrejas. Galho preferiu a abordagem da não interferência. Lá no versículo 18, não está claro que se foi Paulo quem raspou a cabeça em Cencreia, tá? Pode ter sido Áquila. A sintaxe grega parece indicar o último, mas isso é incerto. O voto pode ter sido o de Nazireu. Se foi Paulo a pessoa que fez o voto, sua ida a Jerusalém para saudar a igreja pode ter incluído uma parada no templo para completar o voto e fazer uma oferta de seu cabelo. Essa atividade era incomum para Paulo, especialmente fora da Judéia. Capítulo 21 e do 26. Vamos ver. Eu quero ver. Não é a nota, mas está mandando que eu vou lá ver. É 21. É um tanto surpreendente que Paulo tenha concordado em realizar o ritual de purificação. Talvez o apóstolo tenha pressentido que isso fazia parte do plano geral de Deus, do qual ele estava parcialmente informado. Eu falei para vocês ontem, minha gente, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo agindo, ele te mostra coisas futuras, né? Como está escrito na Bíblia. E ele, com certeza, eu falei também ontem sobre isso, né? Não é que eu falei, está na Bíblia, minha gente, tá? Sempre, não tem como enganar uma pessoa que é lotada, que é cheia do Espírito Santo. Não tem te enganar. Porque você não vai conseguir por muito tempo. A pessoa pode não te dizer, né? Claramente, mas dentro dela ela sabe. Ela só não te fala porque ela tem temor a Deus, né? Que ela tem amor a Deus. Por isso. Porque ela não vai querer encrenca, ela quer paz, né? Então, gente, fomos até o 18. Tá? Depois, ó, voltando para cá, porque a gente parou no capítulo para ver, essa atividade era incomum para Paulo, especialmente fora da Judéia, mas não era isso que eu ia falar aquela hora, era outra coisa. No 21 e 26, capítulo 21, versículo 26, mas teria sido consistente com sua identidade judaica. Gente, quando o Espírito Santo, né, Paulo, vocês viram aqui que ele percebeu os planos de Deus. Era sinal que ele usava o cérebro dele, né, minha gente? Não era só para estar em cima do pescoço. Gente, não aguento. Não era, minha gente. Eu não falei para vocês ontem, minha gente, que Deus falou no Senhor Jesus Cristo. Tá? O Espírito Santo nos dá inteligência, tá? A gente só não é do mal, né? Porque se fosse do mal ia ser um dos mais piores, né? Porque a gente sabe das coisas, né? E ele sabia porque ele pensava de cima para baixo. Lembra que eu falei ontem? Não vejo as coisas de baixo para cima do seu olhar limitado. Mas tente ver as coisas da visão de Deus. Tente ver as coisas da visão de Deus. Você não vai errar, porque Deus está sempre, a gente está sempre de olho, Deus sabe de tudo, nada escapa, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo está no nosso templo, como já sabemos que Jesus fundou o seu templo, tá? Quando voltou, aliás, quando chegou na terra, né? Porque Ele vai voltar ainda, né? Voltou,
ressuscitado, mas ele vai voltar ainda, tá? Minha gente, até agora nós podemos conferir, né? Nem ver, conferir, que Paulo nem sempre era bem sucedido nas suas missões, né? Às vezes tinha muita gente e ele ia lá, né, para pregar o evangelho, ensinar, falar de Deus, né? Mas ele fazia um bullying com ele, minha gente, se fosse hoje em dia, tá? Ele era ofendido, era humilhado, mas dali sempre saía 2 ou 3. Isso já é uma grande coisa para Deus. Lembra da ovelha perdida, né? Se tem aquelas 99 que já estão encaminhadas, né? O pastor vai voltar para buscar. Então, sempre, qualquer pregação aqui vai ser de um jeito ou de outro boa, porque se um só se converteu, já é uma grande coisa. E você que evangeliza, também pense nisso. Se a sua pregação fez alguém sentir alguma coisa em relação a modificar, a se arrepender, mudar, né? Que o Espírito Santo de Nosso Senhor, Deus, tocou o coração daquele ser humano por causa da sua pregação, é porque você também está com o Espírito Santo, lotado do Espírito Santo. Então, se sinta já feliz por conta de um. Agora, o que vemos aqui é que ele andava e só levava, às vezes, nem sempre ele era bem sucedido, nem sempre, quase nunca, né? Ele teve dificuldades imensas, mas ele conseguiu, né, ao longo de muitos anos, ir fundando igrejas e ir convertendo através do Espírito Santo de Deus em si, que ele estava tomado e também pelo comissionamento dele, né? E ele tinha proteção de Deus e Deus estava com ele, estava dizendo para ele: não temas, né? Não tenha medo, eu estou contigo, por que você vai ter medo, né? E a mesma coisa eu falo, eu sempre penso, e está escrito, hoje lemos também mais uma vez, né? Quem tem Deus, por que temer outras coisas? Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Até o mal que lhe acontece é para o seu bem, porque Deus te ama, né? Não vai te matar, como eu já falei, mas ele pode sim te achatar de algum jeito para você o quê? Lembrar da existência dele e o quanto que ele te ama. E o quanto que ele quer que você volte para os caminhos dele, né? Mas apesar da oposição que Paulo sofreu aqui, ele permaneceu firme até sua morte, minha gente, né? Ele é um exemplo a ser seguido, né, nesta questão da evangelização, né, para nós que ficamos como discípulos, né? Também para os sacerdotes de hoje, né, para os nossos queridos bons pastores. Orem pelos seus pastores, orem pelo seu padre, orem, porque eles têm um ataque espiritual muito grande, minha gente, muito grande, tá? Se você ora pelo bispo, pelo papa, e não ora pelo seu sacerdote, tá errado, minha gente. O certo seria estar ao contrário, né? Primeiro o seu pai, depois, né? E assim vai. Mas o correto é sempre começar de cima para baixo, né? Mas, assim, a importância, né, desta oração é fundamental pela intercessão de Nosso Senhor, do Espírito Santo, para proteger toda a igreja, que eu não falo de igreja material, mas espiritual, né? Não da casa da igreja, mas do espírito das pessoas, né? Para a sua salvação, porque é para isso o evangelho, porque é para isso todo o esforço de Paulo por toda a vida, todos os apóstolos, né? E toda a vida, desde que o mundo é mundo, tá? Desde que o mundo começou a criação, Deus toca na mesma tecla, minha gente, tá? Mas tem pessoas que não adianta, que é só milagre, tá? Então, gravar agora na mente, tá? Visão noturna e conforto, que Deus ajudou. A adoração e impacto. Ele ficou 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. A sua pregação teve um impacto significativo no lugar que Deus falou para ele, que ele seria mais bem sucedido, e ele ficou todo esse tempo, né? 1 ano e 6 meses. E a gente que vê os padres de hoje em dia ficaram uma vida inteira na paróquia,
né, minha gente? E lidando com as mesmas pessoas, mesmas mentes, né? E como eu falei para vocês ontem, deve ser uma grande dificuldade. Então, minha gente, depois dessa duração, ela teve um significativo, né? Um impacto significativo, porque muitas pessoas se tornaram discípulos. Depois a oposição, né, e a confiança em Deus. Os judeus de Corinto, contrários à mensagem de Paulo, levantaram-se contra ele e o acusaram perante o tribunal de Galião, procônsul da Acaia. No entanto, Galião rejeitou as acusações, mostrando que Paulo era inocente e que a sua causa era justa. Continuação da viagem missionária, no capítulo 18, versículo 18. Após a sua permanência em Corinto, Paulo partiu com a intenção de ir para a Síria, depois de ter cumprido a sua promessa de passar por Éfeso. Provavelmente, não sei, né, minha gente, tá? Pode ter sido ele sim, né, em relação à promessa do cabelo, né? Apesar de, gente, nessa época aqui, cortar cabelo e barba era uma coisa, hoje em dia é outra. Se você vai cortar o cabelo para dar para uma instituição, né, para benefício do câncer, benefício para pessoas que querem um cabelo, né, usar um cabelo, uma peruca, porque estão passando por uma dificuldade, isso sim é um gesto, sim, de caridade. Agora, você, sendo um homem que já tem o cabelo curto, cortar o cabelo e dizer que isso é promessa de Deus, e que seu cabelo vai estar igual dali a 2 semanas, não é. Tá, esse sacrifício aí, minha gente. Mas, olha, um sacrifício bom é, sabe o quê? Melhor de todos? É você ajudar, tá? Você ir atrás de pessoas para ajudá-los, tá? Ajudar a sua igreja, ajudar pessoas com necessidade, usar o seu tempo, tá? Nem que seja uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias para fazer uma obra de caridade, tá? Orações e orações, isso também é um sacrifício que agrada a Deus, tá? Um sacrifício que eu falo, orações para as pessoas que estão no purgatório, tá? Pessoas que estão sofrendo. Isso é um sacrifício, minha gente, tá? Que agrada a Deus. Mas cortar um cabelo, que diferença vai fazer para alguém isso? Só para o seu ego, né? Que para Deus isso daí... imagina você sendo Deus. Aí tem um filho seu aqui embaixo. Ô, meu pai, eu vou cortar meu cabelo. Não vou dar pra ninguém. Pra instituição nenhuma, só vou cortar. Paulo era diferente, minha gente, tá? Cabelo e barba naquela época era... não podia nem cortar do lado. Aí vocês imaginam a situação. Ele já não podia sair muito de dentro do que esperava a religião, né? Dos judeus. Mas com certeza, se ele fez, ele teve um motivo muito forte, tá? E também deveria ser cultural, tá? Dos judeus. Este procedimento, né? Esse sacrifício. Agora, hoje em dia, já foi falado que o sacrifício perfeito foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não existe um sacrifício perfeito. Existe um sacrifício que agrade a Deus, tá? Que você pode fazer. Mas, como eu já falei para vocês, nenhum sacrifício é válido para si mesmo, tá? Você pode andar 30 quilômetros. Agora, se você não orar durante esses 30 quilômetros, você para outros, para você, para todos, para o mundo no purgatório, para as pessoas que estão no purgatório, de nada adianta. Tá? Tem que ter, sim, só que aquilo que agrade a Deus. E o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Veio para os pobres, para os humildes, para os possessos. Pra essa possessão, minha gente, tá? De demônios, ela também é um fechar de olhos, que não quer ver a verdade das coisas e nem ouvir, tá? Isso que o demônio mesmo faz isso, tá? Mas Jesus veio para libertar. E também através do seu sacrifício, tá? Isso também equivale ao seu sacrifício. Vamos para a segunda leitura, o evangelho do dia de hoje, João. Então agora vamos ler a leitura no evangelho de João. Você vai pegar a sua Bíblia, capítulo 16. Vamos continuar, né? De ontem foi... O de Atos está bem certinho a continuação, tá? Mas eu sempre procuro falar aqui, até para que vocês tenham mais conhecimento também, tá, gente? De João ontem, vamos ver onde é que parou aqui. Parou no 20, então hoje nós vamos continuar. E hoje é a leitura, tá? Mas como eu falei para vocês, pequenos, não é que é aquele ditado mesmo? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. E esta aqui é uma grande mensagem que está escrita aqui, minha gente. Presta atenção, povo de Deus, se você quer ser salvo, tá? Não ir para o inferno ou para o purgatório. Pegou já a sua Bíblia então, 23, tá? Versículos. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos,
para entrar em sua glória. Lucas, capítulo 24, do 46 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou falar da pista aqui, tá? Para reflexão já, mas eu vou fazer a explicação igual, tá, gente? O anúncio da palavra de Deus frequentemente encontra oposição. Com certeza, ainda mais nos tempos de hoje, que tudo é fútil, né? Que tudo é inútil, que tudo é transitório, passageiro, que tudo é vaidade. Eclesiastes já dizia isso, né, minha gente? Que tudo é vaidade e nada mudou. Vaidade e orgulho, a chaga da humanidade. O anúncio da palavra de Deus vai sempre encontrar esta oposição, minha gente. Por quê? Porque Deus não anda de acordo com o mundo. O Papa Leão disse que levaria a palavra de Cristo, que seria fiel, né? Não sei se vocês acompanham. E que ele... Porque assim, a pessoa que for levar a palavra de Cristo, minha gente, ela nunca vai agradar, tá? Principalmente os mais conhecidos. Ela pode até agradar pessoas de longe, né? Que são cristãos ou que têm simpatia. Ela pode agradar pelo jeito dela, né? Eu tento, porque eu sou, graças a Deus, minha gente, eu sou uma pessoa alegre. Então, tudo pra mim deixou na reta, eu não deixo ficar pra trás, sempre tô, graças a Deus, mas eu posso falar para vocês, né, que eu aqui mesmo tenho poucos seguidores, vocês imaginam o Frei Gilson da vida. O que deve ser perturbado de todos os lados, né, espiritual, físico, né, mas sempre vai ser desconfortável. Então, se o Papa levar o Evangelho ao pé da letra, né, porque ser católico não é fácil, tá, não é fácil. Você que segue o catecismo, não é fácil, tá? Amar como Jesus amou, isso daí não existe no sentido, se você encontra um, tá? Acho que numa cidade, minha gente, tá? Já é muito. E você sempre vai encontrar mais velho, uma pessoa mais velha, porque é difícil, tá? É muito difícil amar como Jesus amou. Quem não ama como Jesus amou, não ama a Deus e comete um pecado grave. Então, todavia sendo feito com fidelidade a promessa. Não tenhas medo, eu estou contigo. Então, se você transmite a palavra, Deus está contigo, meu irmão. Não pense que esses ataques, as tristezas, as difamações, seus compromissos que você tem que cumprir, a sua agenda, seu tempo, seu cansaço, seu estresse, né? Não deixa que nada dessas coisas, tá, te façam esquecer que Deus está contigo. Toda correria que você faz, atravessa a cidade, pega o seu carro, gasta gasolina, quebra, acontece tudo. Deus está contigo. Se você fica doente, tá? Porque, como eu falei, o plano espiritual existe. Ele nunca vai querer que o plano de Deus se cumpra. Então, tudo vai te acontecer. Não desiste, porque Deus está contigo. E a vitória não é daqui, não é deste mundo, tá, minha gente? Não esqueçam. O medo e a tristeza paralisam. Ao contrário, a alegria, mesmo na hora do sofrimento e da dor, traz paz. Com certeza, minha gente. Porque uma coisa que eu falei pra vocês já, a comunidade que não cultiva a alegria adoece. Com certeza, tá? Por isso que uma pessoa alegre perturba tanto, né? Pessoas da igreja que acham que Deus, Nosso Senhor Deus, tem que ser tudo muito sério. Tem que ser sério? Tem. Tem que ter respeito? Claro, tem que fazer silêncio. Mas a alegria, tá, da comunidade por ser irmãos em Cristo já é um motivo suficiente para você não ter medo de nada que lhe acontece. Porque você tem duas opções: sofrer com alegria
ou sofrer com tristeza. Você escolhe, né? Melhor é sofrer com alegria, porque o sofrimento não vai passar, tá? O sofrimento não vai... Como é que você alegre ficando tanto sofrendo? Deus te garante, eu estou contigo, né? Então, aonde que você está errando, está pecando aí? Na incredulidade, um outro pecado também. Na falta de fé, coração duro. Por isso que Deus diz, na alegria, seja alegre. Seja otimista, positivo, que nem Paulo, tá? Persistente, mas não teimoso, chato, pentelho, irritante. É muito diferente. Seja bondoso, compassivo, amoroso, fraterno, justo, coerente, né? Tem as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja uma imitação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá no versículo 20 do capítulo 16, ao predizer que a tristeza dos discípulos se converterá em alegria, Jesus reflete as experiências do povo de Deus no Antigo Testamento e marca o cumprimento das profecias da escritura hebraica. Isaías 61, do versículo 2 ao 3, Jeremias, do capítulo 31, versículo 13. No 21, a ilustração de uma mulher dando à luz identifica-se com a experiência humana. Embora as dores que precedem o parto sejam intensas, toda angústia é esquecida assim que nasce a criança. Em outra parte, Jesus falou do fim dos tempos como o início das dores e tempos de grande tribulação. Então, é isso, minha gente, uma hora o neném vai nascer. As dores vão começar, mas ele disse que na hora depois vai ser tudo esquecido, vai ficar e vai ter alegria. É uma promessa dele e ele cumpre promessas. Tem mais algum versículo? Acho que até eu já falei muito, era até o 23. Não, só tem até o 21 mesmo, e é isso mesmo, tá, gente? Agora eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, ó. Vou ler aqui este texto que pergunta o seguinte: Jesus é o único caminho? Seria a fé em Jesus Cristo o único caminho da salvação, o único meio de se obter vida eterna? Para considerarmos essa questão, eis que aqui alguns ensinos bíblicos para ter em mente. Nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Algumas pessoas não chegarão ao céu. Mateus capítulo 7, Tessalonicenses, Hebreus, Apocalipse. As pessoas serão julgadas por suas obras. Deus não condena pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por terem deixado de crer nele. Antes, o Senhor julga todas essas pessoas com base em suas obras. Lógico, já falamos os frutos da conversão. Salmos 62, 12. Mateus, Romanos e Apocalipse. Aquelas que confiam em Jesus são misericordiamente salvas do justo julgamento de Deus, pela morte de Jesus em seu lugar. Nenhum de nós pode ser salvo pela prática de boas obras. Gente, já falamos isso aqui também. É muito fácil para um rico ele dar um dinheiro para a obra, tá? Ruim pro coitado do pobre que não tem dinheiro para dar. Porque se eu tivesse dinheiro, eu já falei para vocês, eu não posso ter dinheiro. Eu ia gastar tudo em função disso ou daquilo. Por isso que Deus não me dá. Mas, gente, eu tô de brincadeira, mas é sério, tá? É sério. Eu acho que eu faria... claro que a gente gosta de ter dinheiro, mas a gente trabalha, ganha pouco, mas muito dinheiro para fazer obra, não é por isso que Deus... Tu acha muito fácil isso, Deus não vai te julgar por causa disso. Agora, a obra que você faz, aquela que você atravessa a cidade, na fé, tá? Tomando o risco de tomar bala perdida, de ser assaltado, aqui no Rio de Janeiro principalmente, tá? Por causa de Nosso Senhor Deus, essa ele valoriza, tá, meu irmão? Tá? Valoriza. Não se preocupe com isso, por isso que ele disse, estou contigo. Agora, você que dá coisas, você tem dinheiro, que é fácil, tá? Isso aí não é obra, isso é doação, né? Tem um nome diferente, é doação, tá?
E tem gente que faz e ainda acha muito, gente, tá? Mas, vamos lá. Então, não esqueçam, nenhum de nós pode ser salvo pela prática de boas obras, só pelas obras, e não pelo serviço, tá? Pela responsabilidade social consciente, tá? De que você que conhece o evangelho e não pratica, porque não está de acordo com a índole de Jesus Cristo, não está de acordo com o contexto, tá? Da sua missão na terra, tá? Do seu sacrifício. Isso, ele foi um exemplo pra gente seguir, gente. Não tem como, tá? Ele não era rico. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos. Seguem-se duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Eu já falei isso para vocês ontem. Deus ele faz o que ele quiser, mas lembra que ele ama você, apesar de você não dar o mesmo valor para ele. Mas ele ama e espera que você se converta. Se você não vai se converter, ele vai, ó, pum, com o dedo assim, direto pro inferno ou pro purgatório. Porque ele é justo. Não esqueçam disso. As pessoas esquecem, pensam que ele é bonzinho, tá? Mas não é isso. Ele é justo. Segundo lugar, todos precisam de um salvador. Quem que vocês conhecem, tá? Que foi sacrificado, tá? Morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou em corpo glorificado, também em corpo físico, depois subiu aos céus. Quem que você conhece? Então só tem um, Jesus Cristo, não tem outro, tá, minha gente? Outros ressuscitaram, mas não assim, tá? Deus, nosso Senhor, tirou, levantou dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único Salvador disponível, só Jesus morreu para nos salvar pelos nossos pecados. Mateus, Timóteo, essa é a razão pela qual Jesus é o Salvador do mundo. João, tá? Ver João, você pode ver em capítulo 12, versículo 47. Jesus reivindicou ser o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Pedro concordava, e nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Aqueles que rejeitarem Jesus perecerão. Seja lá o que for que possa ser dito a respeito de quem nunca ouviu o Evangelho, aqueles que ouviram e o rejeitaram estão em dificuldades. Foi o tema de ontem. Se você conhece o Evangelho, principalmente você que é de igreja, você que é crente, você que é fiel, você que é discípulo, tá? E você não transmite a palavra, tá? Seja na casa de sapê, na fazenda, no mercado, você está em sérias dificuldades, tá? Você não ama Deus. Porque se você amasse Deus, você estava fazendo isso. Porque foi o que Jesus pediu. Mandou, ordenou, ele não pediu. Então coloque isso bem na sua cabeça e leve isso muito a sério. Eu nunca vi irmão que não gosta de irmão. Não vou com a cara daquele irmão. Você já tá no inferno, minha gente, tá? Jesus advertiu, isso daí é uma falta de caridade imensa. Jesus advertiu. Então, se rejeitou as ordens de Jesus, não ama o Pai. Tá claro isso aqui, ó, Lucas, capítulo 10. Tá? Versículo 16, João 12, 48, capítulo 12, versículo 48. Indivíduos que sabem que Cristo morreu por pecadores como eles, mas se recusam a segui-lo, enfrentam um terrível juízo. Vai lá em Hebreus, pega o capítulo 10, versículo do 26 ao 27. Até vou ver aqui depois. Para ver se entra na cabeça daqueles que já conhecem muito bem o Evangelho e ficam, porque aqui isso, que aqui aquilo, que nananã, porque tem que ser assim. Já falamos, quanto mais você conhece, mais você serve. Quanto mais você é conhecedor da palavra, você rebaixa, você se rebaixa, você você é violento consigo mesmo. Isso foi a música do Fredilson, eu não lembrei ainda. Tá, minha gente, tá? Mas é aquela música. Se eu achar essa música aqui, eu vou tirar uma foto e vou deixar no vídeo. Porque aquilo dali, minha gente, você vai fazer uma violência com você mesmo, tá? Se é aquele irmão que você não gosta, é aquele irmão que você tem que
Se você sente o sentimento, né? Se você tem um sentimento, é nesse sentimento que você tem que trabalhar. Não é diretamente com o irmão, mas trabalhar o sentimento em você. Trabalhando o sentimento em você, você vai conseguir, tá? Conviver com esse irmão, sim, pela fraternidade, tá? Depois, por quê? Por causa de Jesus, minha gente. É por Jesus, por amor a Jesus. Falamos ontem que nós vivemos para glorificar o nome dele. Porque Jesus fez isso toda a vida, tá? Toda a vida dele ele fez isso, tá? Glorificou o nome do Pai, tudo ele falava só no Pai e ainda falava na terceira pessoa, minha gente. Só não tá claro para aquele que realmente não quer ouvir, né? Será que tudo isso significa que alguém que não ouviu de Jesus possa ser salvo? Certamente que não. Sabemos que os fiéis do Antigo Testamento foram salvos através de sua confiança na misericórdia de Deus, embora vivessem antes de Jesus vir ao mundo. Romanos, capítulo 4, versículo 1 e Hebreus 11, capítulo, e dos versículos do 4 ao 32. As crianças não nascidas, os pequeninos, as crianças menores e as pessoas cujo desenvolvimento mental ficou prejudicado, não possuem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, ou de fazer escolhas morais. Isaías, capítulo 7, versículo 15 e 16, e Romanos. Podemos presumir que Deus não condena essas almas, mesmo que elas não escolham conscientemente seguir a Jesus. Fora estas exceções, está claro que a ordem de Jesus para se levar o Evangelho a todas as nações admite que as pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador estão em trevas espirituais e necessitam ouvir e abraçar o Evangelho. Todo cristão deve ter um senso de urgência, pois as pessoas em toda parte precisam de Jesus como seu Salvador. Então, se em algum momento da sua vida você ouviu falar de Jesus e não aceitou, né, você com certeza, né, está em sérios apuros. Vamos para a explicação. Para gravar na cuca, a tristeza se transforma em alegria, né? Jesus reconhece a tristeza dos seus discípulos, mas assegura que ela será seguida de alegria. Então, se você confia, você vai ser alegre, mesmo quando for a volta de Jesus, se você esteja aqui, você vai passar pelas dores, mas você vai ver a chegada de Jesus, ou quando você partir desse mundo, você vai encontrá-lo, tá? A não ser que você não ouça o que ele pediu, o que ele ordenou. Depois a imagem do parto. Jesus usa a imagem do parto por causa da angústia, das dores, né? Da ansiedade, né? Tudo isso vai passar no momento que o encontro de Jesus, né, conosco acontecer, né? E você pode sim viver uma vida aqui, né, que Jesus já falou, sendo alegre, né? Mas a alegria verdadeira, né, e constante, essa só com o nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do Espírito Santo. Jesus promete que o Espírito Santo lhes será enviado e que eles sentirão alegria pela sua volta, uma alegria que não lhes poderá ser tirada. A promessa de Deus. Jesus afirma que eles podem pedir a Deus em seu nome e que ele lhes dará o que pedirem para que a alegria dele seja completa. Lembrando que você só vai pedir e Jesus só vai conceder isso a você porque ele é o mediador único, né? Ele só vai conceder se você vive nele, né? Porque você vivendo nele, você vai viver no Pai. Ele já disse isso. Agora, se você não vive nele, amando como ele, você nunca vai ser ouvido por ele. É simples assim, minha gente. Jesus era muito objetivo, muito direto, muito convicto, né? Deixou muito bem claro, né? Tudo. Depois, a alegria como presente de Deus. A alegria prometida por Jesus não é uma alegria passageira, como falamos, né? Mas sim uma alegria que vem de Deus e que permanece no coração dos discípulos. E essa alegria vai acontecer com você sim, que segue nosso Senhor Jesus Cristo, que ama Ele, que se mata para tentar fazer tudo e ainda se cobra, tem pessoas, gente, que não é sacrificam, mas que se judiam muito, se cobram muito, né? Mas Deus ouve, Deus te vê, meu irmão, Deus sabe das suas dores. E se você confia nele, fique tranquilo. Só não fale mal de ninguém, não peque mais, para que você tenha a proteção dele, tá? Assim como ele falou para Paulo, né? É para nós, é para você que ele está falando. E para resumir, tá, gente, tudo em relação à nossa visão católica, né? Este trecho do Evangelho de João é uma promessa de consolo e esperança para os discípulos de Jesus, que estão a passar por um momento de tristeza pela sua partida.
Jesus assegura-lhes que a sua tristeza se transformará em alegria e que a alegria que lhes será dada não lhes poderá ser tirada. Então é a mesma coisa para nós. Não temos mais Jesus fisicamente, mas temos o Espírito Santo. Mas um dia teremos Jesus, seja na hora da partida, ou seja, quando ele chegar aqui na terra, como ele prometeu, né, minha gente? Que todo olho verá. Bom, minha gente, hoje este é o tema e creio que ficou bem claro, né? Como que Deus estava presente com Paulo, incentivando, e isso motivava Paulo a ser incentivador. Então ele foi realmente uma cópia, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca desistiu, que sempre continuou e até o fim da sua vida, sempre com grande alegria, com fortaleza, né, porque ele tinha convicção, né, em relação a Jesus, todos os apóstolos, porque senão nenhum deles teria morrido, né, minha gente, como morreram, fora Judas, né. Então, minha gente, todos fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, final de semana que seja uma bênção e até amanhã, né, amanhã será sábado, né, minha gente, final de semana. Tá chegando as festas, né? E desejo para vocês um excelente final de semana e que essa leitura tenha sido proveitosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz seja convosco.